11, nós estamos fora pela diaconisa Fernanda, amém? Diaconisa Graciela também, né? Para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Culto de Santa Ceia, nós vamos pegar, aleluia, a passagem que se encontra em Coríntios 11, 23, e vamos repassar algumas informações importantes acerca da vida cristã. Nós sabemos que a vida cristã é cheia de desafios, cheia de percalços, mas que, aleluia, nós temos tudo para termos condições de avançar e glorificar o nome do nosso Deus. Então diz assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Amém? Soberano e eterno Deus, nós te damos glória, te damos louvor, porque chegamos até aqui nesta noite, nesse culto. Mais um mês se cumpriu e mais está chegando perto da tua vida. Tu já está mais perto do que ontem, Senhor. Então, nos limpa de toda a qualquer nódoa, a qualquer mancha que tenha em nossas vidas, tanto na parte externa do vestimenta, como no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia, que nós, aleluia, não demovemos de maneira nenhuma de estar em santidade na tua presença, porque conforme a tua palavra diz, sem a santificação ninguém verá a ti. E nós participamos desse evento, aleluia, que é a Santa Ceia, a primeira ordenança que tu deixou, para a segunda ordenança que tu deixou, para
nos lembrarmos da tua vinda, mas principalmente da tua morte e ressurreição. E nós devemos fazer isso todas as vezes, para nunca esquecer da tua obra expiatória na cruz do Calvário. Perdoa o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a fazer vereda direita para os nossos pés. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Jesus mandou preparar um cenário, era tudo emprestado. Mandou os discípulos comprar os preparativos para fazer essa ceia. Foi uma novidade para eles. E quando chegou a hora, Jesus faz a revelação que aquele pão que estava sendo repartido, estava sendo partido, representava o corpo dele. Aquele vinho tão comum nas festas judaicas, que era para alegrar o coração da população, agora ele estava dizendo que era o seu sangue, que estava sendo derramado naquele momento para a remissão dos nossos pecados. Irmãos, precisamos com urgência discernir o corpo de Cristo. O seu corpo representa o pão, e o corpo dele foi dilacerado por 40 chicotadas. 40 chibatadas, mas não era, aleluia, uma chibatada qualquer, mas toda a força dos teus pecados e dos meus pecados estava nas mãos daquele homem que tomou o chicote e matou Jesus. Era um chicote que tinha três pontas no final. E cada ponta tinha ou um metal, aleluia, pontiagudo, ou um osso, mas que muito amolado, feriu as costas de Jesus, dilacerou as suas costas. E vale a pena lembrar que Isaías diz que ele não abriu a sua. Com o cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. E tudo isso por amar, como foi falado aqui, no capítulo 3, 16 de João. Tudo por amor. Amor incondicional, amor verdadeiro, amor que doa a si próprio por pessoas que são falhas, pessoas que são rebeldes, pessoas que são pecadoras. E essas pessoas estão andando aí nas ruas, estão andando nas casas, estão andando nas avenidas e não estão percebendo, porque ela não discerne o corpo do Senhor e está pouco se deixando para a história triste de Jesus. Mas a história triste de Jesus nos dá esperança, porque ele morreu, aleluia, mas aquela mulher chamada Maria Madalena foi lá no templo atrás de ver se havia um corpo, e ela, para sua surpresa e alegria, aleluia, não estava ali
porque havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou de forma plena para nos dar vida e vida abundante. Por isso que ele, aleluia, na ressurreição de Lázaro, que morreu, ressuscitou, mas teve que morrer, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E ele perguntou para quem estava ali, aleluia, querido, ele crê nisso, aleluia. Então, essa é a história de Jesus. Jesus veio tirar o pecado do mundo. João o Batista, quando ele estava na terra, ele viu Jesus passando e identificou Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio morrer por nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados passados da humanidade, presente e futuro, porque ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, vamos discernir o corpo de Cristo. Ele não está ali, naquele túmulo frio, porque ele ressuscitou. Ressuscitou, aleluia, andou por 40 dias aqui nessa terra. A Bíblia registra 8 vezes que ele teve conversa, falou, ensinou, comeu, aleluia, mandou tocar nas suas feridas, nas suas pisaduras, aleluia. Mas ele foi para o céu. E a Bíblia fala, aleluia, agora que ele está à direita do Pai e vive por interceder por nós. A obra de Cristo foi algo perfeito e completo em prol de nós e de nossos pecados. Nós devíamos estar jubilando, alegres, felizes, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você era para ser condenado, mas ele levou sobre si a nossa enfermidade, a nossa doença. Ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro. Aí então, por causa disso, ele diz: está consumado. Aleluia, está feito. Aleluia. O véu do templo se rasgou. O que é o véu do templo se rasgou? Em Jerusalém, mas saiu. Havia um templo e havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, o lugar santo do santo dos santos, onde ficava a arca de Deus, onde o sacerdote entrava, aleluia, uma vez no ano, para apresentar o povo de Israel. Diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Para que isso? Para que a população e eu e você tivesse acesso ao Senhor. Nós não precisamos, aleluia, mais de um sumo sacerdote que vive por interceder por você e comigo. Nós temos Jesus, o sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, não tinha, aleluia, não sabemos onde vai, nem de onde vem. Assim, aleluia, ele é sacerdote para servir segundo a ordem de Melquisedeque. Os judeus não aceitaram ele, porque não pensavam que ele vinha da Galileia. E não havia, diziam eles, não havia coisa boa que viesse da Galileia. Mas ele era
da descendência de Davi. Ele era da descendência, aleluia, da tribo de Judá, e cumpriu a palavra de Deus, aleluia, escrevendo o nosso nome no livro da vida e cancelando todos os nossos pecados. Jesus é o nome sobre todo nome. Hoje eu dobro o meu joelho diante dele e confesso que ele é o Senhor. Aleluia. Ele sujeitou a morte e o inferno. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55, diz: onde está a morte, o teu alimento? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte da vitória. Aleluia. Irmãos, o que eu estou falando para você é a palavra de Deus. E se você, aleluia, levar muito a sério essa palavra, você vai ter vida e vida com abundância. Então ele venceu a morte. Ele tomou a chave das mãos do inferno, das mãos de Satanás. Apocalipse 1:18 diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem. Efésios capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano. São 7. Diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e levou ao alto cativo o cativeiro e deu dores aos homens. Então, aleluia, nós estamos diante de alguém que é muito poderoso. É o Senhor dos Exércitos. Quando creio que é o Salmo 24, aleluia, que ele recorda ao céu, aleluia, o anjo que estava lá nos portais do céu vê aquela figura chegando e ele começa a perguntar: quem é que vem lá? Quem é que vai chegando? Aleluia, alguém respondeu: é o Senhor forte e poderoso, é o Senhor dos Exércitos, aleluia, o Senhor forte e poderoso, aleluia. Abra a porta portais eternos, abra, aleluia, as portas dos céus, porque está chegando o Senhor da glória. E ele assume o soberano junto ao Pai. E lá junto ao Pai ele vive por interceder por nós. Se eu abro Apocalipse 19:20, João vê uma cena que ele é indescritível. Ele vem vindo em um cavalo branco, junto com seus exércitos celestiais. Ele julga beleza e justiça. Na sua coxa está dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E precisamos aprender a discernir o corpo de Jesus. Porque os romanos e os judeus achavam que ele havia destruído o corpo dele. Mas ele é o autor da vida, o Senhor dos senhores. E diz que foi o agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Aleluia. E dele, 2 Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que nós devemos nos esforçar para buscar nele os tesouros de toda a ciência e de todo o conhecimento. Estão escondidos em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos dá paz. Aleluia. Se você, aleluia, está vivendo sem paz, não consegue dormir, Cristo Jesus te dá paz. Ele, aleluia, é o autor da vida.
E Ele dá vida e não dá de qualquer jeito. Ele dá vida com abundância. Aleluia. Ele, aleluia, endireita os caminhos tortuosos, porque Ele é o caminho. Ele, aleluia, nunca vai coadunar com a mentira ou com o engano, porque Ele é a verdade. E se o Filho liberta você, você é livre. Então, baseado nessas primícias, que é a palavra de Deus, nós temos que garantir, aleluia, a nossa salvação. Temos que ter convicção daquilo que Ele fez por nós, pela humanidade, aleluia, resgatando a humanidade. O livro de Romanos, capítulo 5, aleluia, dirá que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Jesus, aleluia, venceu, aleluia, o pecado, para nos tornar herança e herdeiro de Deus. Nós precisamos discernir esse povo. Você chegou aqui, Renato, você está agora no corpo de Cristo. Você está protegido. Você está bem guardado. Você, aleluia, está lavado com o sangue de Jesus. Aleluia. Sangue que fala mais alto de qualquer substância do universo. Você está lavado com esse sangue. E você tem as vestes purificadas. O livro de Coríntios aqui, aleluia, diz que nós devemos discernir esse corpo, conhecer o corpo de Cristo, um corpo glorioso, impoluto, santo, aleluia, e invencível. Porque se eu não discerno o corpo, eu participo do pão, eu participo do vinho. E algo acontece na minha vida. Eu como apanadamente e eu tenho um problema. Aí a palavra vai dizer que por causa disso há muitos fracos. O que é isso, crentes fracos? Crentes que não conseguem se firmar, crentes que não conseguem, aleluia, dar testemunho, crentes que não conseguem, aleluia, vencer os desafios da vida cristã, que não conseguem vencer o pecado, que não conseguem vencer Satanás. Então está cheio de gente assim, porque eles estão comendo a ceia do Senhor de qualquer jeito. Não se pode. Por causa disso que nós estabelecemos uma normativa, que a igreja deve ser mas em especial tem que ser consagrada a Deus para se examinar a si mesmo. Não é o pastor que tem que estar examinando dinheiro. É você que tem que ter consciência que você comer, você se torna fraco, você se torna doente. Você sabe que o que Deus fez com a igreja primitiva, a igreja primitiva não, a igreja do antigo conceito, eu digo que é uma igreja, Israel. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e não havia um só enfermo. Não havia enfermo no meio daquele povo, o povo andava com sol quente durante o dia, mas tinha uma nuvem. E à noite estava no frio no deserto, mas tinha uma coluna de frio. Eles poderiam ficar resfriados, mas não ficavam. Eles poderiam ficar gripados, mas não ficavam. Porque, aleluia, Deus enviou a palavra e nos curou.
Irmãos, nós estamos sob um nome maior, um conceito melhor, um conceito que fala mais que o sangue de Abel, um conceito que fala mais que sangue de bode e de cordeiro. O sangue de Jesus, aleluia, é um precioso armamento, aleluia, que serve para tirar os pecados do mundo. Somente o sangue de Cristo tem o poder de purificar o mundo. E nós não podemos e não devemos dar lugar ao pecado em nossa vida, porque ele danifica a nossa caminhada com ele. Então vamos discernir, vamos entender, vamos compreender onde você chegou, onde você está. Vamos compreender quem somos nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Muita gente aí fora acha e fica chateado porque nós falamos que eles não são filhos. E não são meus. Existem os filhos criados, que são os anjos, arcanjos. Existem os filhos da promessa, que é Israel. Existe um unigênito, o único Filho de Deus gerado, Jesus. E nós somos adotados pela sua graça, pelo seu amor. Nós nos tornamos irmão de Jesus. Já pensou? Nós nos tornamos irmão de Cristo. Cristo é o nosso primogênito. Então, nós estamos refém, aleluia, não mais do pecado, mas do sangue, do amor e do cuidado do Pai. Através do sangue de Jesus, Ele abriu um novo caminho para nós e nós temos que entrar por ele. E não podemos recuar, porque nós não somos aqueles que recuam para a perdição, mas tornamos nossos pés fortes e firmes para a conservação da alma, para a glória do Deus Pai. E um pouquinho de tempo, aquele que diz que virá, e não tardará. Eu já ouço os anjos se preparando para se perfilar, para tocar aquela trombeta. Eu já ouço, aleluia, o tropel dos cavalos. Eu já ouço, aleluia, o céu se abrindo e, aleluia, o Senhor nosso Deus vindo com poder e grande glória. Então, irmãos, essa noite é noite de reconciliação, é noite de salvação, é noite de arrependimento, mas é noite de alegria, de felicidade. Fique em pé em nome de Jesus. E se alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar com Deus, aí eu quero ceiar, eu sou batizado, mas eu não estou em condições de ceiar. Nós queremos orar pela sua vida, pela vida, aleluia, em cada um que está aqui. Amém? Tem alguém para se reconciliar com Deus? Aleluia. Deus é bom. Como é teu nome, João? Gabriela? Amém. Está aceitando Jesus? Então? Está aceitando Jesus? Está se reconciliando? O teu está se reconciliando?
A Patrícia, nós estamos tirando a disciplina da Patrícia. Amém, irmão? Aleluia, Senhor. Aleluia. É muito misericordioso. Em nome de Jesus. Mais alguém? Então nós vamos orar. A senhora está se reconciliando para poder cear? Amém. Olha só. Não precisa, né? Mas aí vem à frente porque tem necessidade. Quantos estão aqui atrapalhados e vão cear? Muitos. Ora. Senhor, te adoramos. Te adoramos por tua presença. Te adoramos pela tua palavra que nos lembrou quem o Senhor é e o preço tão alto que o Senhor pagou na cruz do Calvário em nosso favor. Ó Deus, nosso coração, tu sabes, tu que sonda, está se regozijando na tua presença nesta noite. E eu sei que essa presença foi quem convenceu, Pai, esses adolescentes da necessidade de se voltarem para ti. Obrigada, Senhor, porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Senhor, e não somente o céu celebra, senão nós, igreja, aqui na terra também. Obrigada, Deus, porque uma alma tem um valor inestimável. Senhor, não há como calcular o valor da alma dessas crianças que estão aqui na frente. Ó Senhor, a obra regeneradora do Teu Espírito Santo, Tua palavra diz que é o que semeia ou do que ceifa, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Fica à vontade, meu Deus. A semente já foi lançada. Ó Deus, e o fato deles estarem aqui na frente, acredito que é porque eles receberam de bom grado a semente. Agora, Deus, traz crescimento em nome de Jesus, que eles se tornem árvores frondosas, que deem frutos, Senhor, dignos de arrependimento, que tragam sombra, que alimentem multidões, ó Deus, em nome de Jesus, que façam como Paulo, que não olhem, Pai, para a sua alimentação, mas diga que eu vou fazer a diferença nessa geração, que o coração da tua igreja arda de desejo, Deus, de cumprir o teu propósito. Agora glorifica o teu nome, Senhor, confirma a tua presença na vida da Patrícia, restaura, Deus, em nome de Jesus, porque é vaso escolhido teu, não há dúvida no nosso coração. Confirma, Deus, a tua presença com a virtude do teu Espírito Santo fluindo livremente. Nós te pedimos assim, Senhor, e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. O secretário tem o nome dos irmãos aí. Amém, irmãos? Os obreiros que estão presentes, subam. Quem é que vai entoar o cântico? Quem é que vai entoar o cântico? Tá ruim da garganta? Porque eu recebi do Senhor também, eu expliquei, que na noite que o Senhor foi traído, havendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo,
Faça isto em memória de mim. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, porque reconhecemos que temos, aleluia, a primazia de ter o teu corpo sendo dilacerado na cruz por nós, por nossos pecados. Pelas pisaduras do Senhor nós somos sanados. Assim nós te pedimos e nós fazemos isso para lembrar desse ato e da tua vida gloriosa que vai acontecer no abrir desse piscar de olhos. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse pão. Amém. Descendo o segundo Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, de graça Deus dá, vem faminto tua alma saciar. Vem
que Jesus foi traído, havendo partido o pão, havendo dado graça ao partir o pão, disse ao céu do corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Amém? Comemos o pão. Deus tremendo, santo, eterno e justo, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, esse momento extremamente solene, Senhor. Muito obrigada porque relembramos, ó grande Rei, santo e soberano, e podemos nos alimentar desse todo que simboliza o teu corpo, que foi dilacerado por amor a nós, Senhor. Foi nos lembrar dessa noite, Senhor. Aleluia, como o teu corpo foi dilacerado para que o nosso esteja são, para que o nosso goze de saúde. Ah, maravilhoso e tremendo, santo e glorioso, engrandecido seja o teu nome por esse amor tão grande que excede todo o entendimento, que não poupou o teu único Senhor, e não apenas morreu, mas morreu, foi fiel até a morte, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Bendito seja o teu nome, nossos lábios te louvam, Senhor, nossa alma se prostra diante de ti nesta noite. Jesus seja adorado através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do abrir da nossa boca, através do toque das nossas mãos, Senhor, seja adorado o teu nome. Como habitação do teu Espírito, Senhor, tomou o que é teu, porque tudo teu foi preço de sangue. Declaramos a tua soberania, anunciamos o teu senhorio, engrandecido seja o teu nome, Altíssimo, em nome de Jesus, Senhor, nos rendemos diante de ti, ó maravilhoso Rei, confirma a tua presença através da tua igreja, com sinais, com maravilhas, e glorifica o teu nome, através de cada servo, de cada filho, te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: esse é o meu cálice da nova aliança, o meu sangue. Toda vez que bebesse esse cálice, anunciei a morte do Senhor até que Pai, em nome de Jesus, nós aqui apresentamos o segundo elemento da Santa Ceia, que é o cálice, o vinho, que representa o teu sangue vertido na cruz, para a purificação dos nossos pecados e a lavagem da nossa alma. Nós aqui te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse Que na cruz por nós padeceu.
tomando o cálice, disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Bebamos o cálice. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio tão grande, tão imenso, por teu grande amor que tu nos amou, estando nós mortos em pecados e delitos. Vivemos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas tu nos resgatou, Senhor, dessa maneira de viver. Nós estávamos destituídos da tua glória. Agora tu nos constituiu, tua herança, teu povo. Aleluia. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Te diremos coisas acerca dessas coisas. Se tu és por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos a cumprir o ministério, Senhor, porque tu nos deu a palavra da reconciliação e somos embaixadores de Cristo, Senhor. Ah, Senhor, nós aqui oramos e queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou e impactou as nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós, aleluia, continuamos sendo fiéis e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Amém, irmãos? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e de alabanza, levantemos nuestras manos E adoremos ao Senhor. Digno de glória y de alabanza, levantemos nossas mãos
Segunda-feira tem estudo bíblico, segunda outro não. Terça-feira, culto de oração. Quarta, culto de congregação. Temos 4 congregações, então nós fazemos o rodízio. Quinta-feira, culto de doutrina da palavra. Sexta, vigília. Nós não falhamos. Nós podemos estar aqui, só eu e as cadeiras, mas nós estamos aqui intercedendo por você, orando por você. Aleluia. Sábado, consagração de jovem e adolescente e mulheres, 9 horas. Domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E o culto de domingo, à noite, às 7 horas da noite. Alguém aqui que gostaria de se batizar na próxima ceia, está participando da Santa Ceia? Tem alguém que gostaria de batizar? Não há? Felipe, vem ajudar. O irmão aí, a irmã Rito, não quer não? Vem se batizar, irmão. Está em tempo de batismo, né? Aleluia, o tempo é isso, não tem tempo de espera não para se tornar membro do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar aqui. Nós apresentamos os irmãos que são candidatos ao batismo. Senhor, venha proteger das astutas ciladas do diabo, venha guardar, cobre com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, e eles venham se firmar nos teus caminhos, os seus passos venham estar firmes na rocha que é a tua pessoa, a rocha que os edificadores rejeitaram, mas para nós é preciosa. Assim nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Levante a sua mão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarde. Amém? O sangue de Cristo te purifique de todo pecado, de toda iniquidade, e a presença do Espírito, através dos dons e do fruto do Espírito, aleluia, te oriente e te guie a verdade. Até a vinda de Jesus e a igreja diga amém. Amém.